Começando mais um episódio do Som da Transformação, e hoje, a gente está aqui com a Janaína Araújo, que vai falar pra gente um pouquinho sobre o Instituto Souza Araújo. O Instituto, ele tem a missão de transformar sonhos em realidade, apoiando entidades dedicadas àqueles que mais precisam. E hoje a gente vai conversar com a fundadora, como eu disse, Janaína. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer ter você aqui com a gente de novo. Antes de tudo, conta pra gente como que começou o Instituto e como também que nasceu esse desejo, de você criar esse lindo projeto. Então, o Instituto Souza Araújo, na verdade, começou com a construtora, Nós temos a construtora que está há mais de 16 anos no mercado e a gente já fazia ações sociais dentro da construtora. A gente sempre teve isso dentro da gente de querer ajudar o próximo. Então, fazíamos várias ações sociais e decidimos, o ano passado, fundar um instituto para que fosse, assim, um local mais apropriado, onde a gente pudesse fazer mais projetos, alcançar mais pessoas e que fosse mais estruturado, porque a gente acabava participando de várias ações que as pessoas nos convidavam, entrava em patrocínio, às vezes fazia ações mesmo só com a construtora, mas a gente queria um projeto mesmo, um instituto onde a gente conseguisse alcançar mais pessoas, ajudar a comunidade e transformar vidas. Então ele começou em 2023. 2023. Exatamente. Em junho desse ano ele fez 1 ano. É um nenenzinho. Nenenzinho. nem tá andando ainda. Mas eu sei que ele já é bem grande, Ele tem um formato bem grande, já abrange e cuida de várias pessoas também. Sim. E eu sei que a gente não consegue separar o Instituto da Janaína. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história também, porque eu sei que a história de criar o Instituto surgiu muito da sua história pessoal, Também. O Instituto, ele fala muito da história do meu marido, Jusceldo, que foi o nosso primeiro projeto, foi voltado ao câncer, onde ele perdeu a mãe dele com câncer, perdeu um tio. Então, isso sempre mexeu muito com ele, porque ele tinha 11 anos. Então, ele viu que como desestrutura uma família quando tem um paciente oncológico dentro de casa, E apoio para essa família geralmente não tem, porque a gente pensa somente no paciente naquele momento, mas a família fica muito abalada. Então a gente já acreditava que precisava fazer algo para ajudar isso, então criamos esse primeiro projeto. Os outros projetos, eles falam muito também da minha vida, do meu marido também, porque passamos muita dificuldade, A nossa família não foi uma família, assim, que já nasceu em berços de ouro, que já nasceu rica. Então, todos nós, tanto ele como eu, a gente teve uma história de vida muito difícil, cada um diferenciada, Nem se conhecíamos. E a minha história de vida em si, eu passei muita dificuldade financeira. Eu não fui criada com meu pai era vivo, mas não era um pai presente. Então, assim, a gente passou muita dificuldade financeira e acaba a psicológica também, porque uma criança, quando ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada e isso influencia toda a nossa vida. Então, por isso que eu trabalho muito dentro do Instituto essa parte de saúde emocional, porque eu sei que quando você não tem um lar apropriado, isso dificulta muito a sua vida. Então, assim, eu já cresci dentro de muita dificuldade, passando fome, muitas vezes fome, minha mãe acordada sem saber o que ia nos dar no dia seguinte, e você não tem muito apoio. E alguns apoios que a gente tinha era de amigos da minha mãe, Então, assim, você sabe, assim, não tem muitas, mas sempre tem alguém que vai te estender a mão quando você precisa. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito honesta, e a gente criou esse valor dentro de si, de ter honestidade, de ter o comprometimento, de ter empatia com as pessoas, porque às vezes é muito fácil você julgar uma pessoa pelo que ela tem, pelo que ela veste, mas você não sabe o que ela passa dia a dia. Porque é só entre 4 paredes que você sabe realmente qual o seu maior temor. E o Instituto, eu quero trabalhar exatamente essas coisas. É você ajudar a parte mentalmente, a parte de não passar necessidade financeira, a parte de você cuidar do corpo, da saúde, da pele, porque eu acredito que quando você está em um conjunto, você consegue mudar a sua vida, E não é fácil. Não é fácil. E a minha vida, eu passei
é a parte da infância, uma infância muito difícil, não tive uma infância feliz, não sei o que é brincar, se divertir na minha infância, eu trabalhei muito cedo, comecei desde os 9 anos trabalhando, então com 9 anos eu já era babá, olha, que loucura, hoje eu não consigo imaginar um filho meu na mão de uma criança de 9 anos, mas eu trabalhava já de babá, para ajudar em casa, porque a gente passava muita dificuldade financeira. E a gente foi crescendo, né? Sendo moldada ali, né? Forjada ali no ferro mesmo. E crescemos com essa característica de sempre trabalhar, correr atrás das suas coisas. Casei, encontrei uma pessoa, pedia muito ao universo de encontrar uma pessoa que gostasse das mesmas coisas que eu, que aceitasse a minha religião. Eu sou budista. E eu queria alguém que realmente me completasse. Encontrei meu marido. Exatamente, então assim, ele é tudo que eu pedi para o universo, é o pai dos meus filhos, eu tive 3 filhos, mas a gente acha que a gente chega numa fase da vida da gente que, ai, tá tudo bem agora, né, eu falei assim, eu já passei tanta coisa, né, eu falei assim, agora tá tudo bem, né, mas não, a vida sempre dá um baque na nossa vida, e eu perdi o meu filho, então, não ligue se eu me emocionar, porque mãe já viu, então eu perdi o meu filho. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Não foi fácil. Mas só quem passa sabe, né? E eu acreditei que eu não ia conseguir me erguer. Porque, assim, foi um baque muito grande. Era o meu sonho ter filhos. Eu sempre sonhei em ter 3 filhos. E eu falei que eu podia tocar nesse assunto que a pessoa chora. E eu sonhava até com o nome dos meus filhos. Então, assim, eu com 14 anos eu já tinha o nome dos meus filhos. Eu falava que eu ia ter 2 filhos homens e uma menina. E eu tive isso. Então, quando eu tive o meu 3º filho, por mais que os médicos falavam assim, você não vai conseguir engravidar novamente. Eu tomava medicação porque eu estava com uma crise de ansiedade muito forte. Eu estava com alguns problemas de vitamina no organismo, eu tinha cistos no ovário. E eles falavam assim, é impossível você engravidar. E eu engravidei. Então eu falei assim, nossa, o universo está me dando tudo aquilo que eu sempre sonhei. Ter um bom marido, ter uma casa, ter uma vida financeira mais confortável e ter meus filhos. E aí eu perdi o meu filho num acidente. Não foi fácil. E aí eu achei que naquele dia tudo tinha acabado. Porque eu não conseguia me erguer. E eu passei muita dificuldade e o apoio da família é fundamental. Da família e dos amigos e oração. Muita oração. E aí eu entendi que não era esse o meu propósito, não era eu me afundar naquele momento. Esquecer a dor do meu filho, nunca. Ela é diária. Esse ano fez 12 anos que eu perdi o meu filho, mas é como se fosse ontem. E a gente entende que você tem que ser forte, porque eu tinha mais 2 filhos, eu tinha o meu marido, eu tenho minha mãe, eu precisava ser forte. E aí, com apoio, você vai vencendo. Cada dia, segurando a sua dor, colocando a sua dor na sua mochilinha das costas e sabendo que você não pode parar. Porque você tem um propósito maior. E o meu propósito sempre foi ajudar as pessoas. E aí, quando a gente decidiu montar o Instituto, por isso que muitos projetos aqui falam da minha vida. Porque, assim, o que eu passei, eu procuro que ninguém passe. Eu não vou conseguir abraçar o mundo, eu não vou conseguir ajudar todas as pessoas, porque é impossível. Né? Eu não vou conseguir agradar todas as pessoas. Vai ter pessoas que não vai gostar do meu instituto, do meu projeto, mas eu sei do meu propósito, eu sei dos meus valores. E sei o quanto eu lutei para me estar aqui hoje. Então, assim, é você carregar a sua dor, não deixar se afundar nela e transformar ela num impulso para você fazer outras coisas. Então, tudo que eu posso fazer hoje para ajudar outras pessoas, eu vou fazer, mas de coração. Eu faço não só como pessoa, mas como mãe. Porque eu não quero que outras passem o que a minha mãe passou e nem o que eu passei. Eu acho que é muito importante você falar, né, sobre isso, que humaniza muito, né, esse projeto. Porque às vezes as pessoas veem o que está na rede social, ou vê só o que a Janaína empresária, mas tem toda uma história por trás, né, uma história de muita luta, que calhou, né, de você criar um instituto para ajudar tantas famílias, né, que são gratas não só a você, mas toda a sua equipe também, né? Sim, a gente não faz nada sozinho, né, seria injusto falar assim, o Instituto é a Janaína. Não, o Instituto não é a Janaína, tem toda uma equipe por trás, ninguém faz nada sozinho, a gente sempre precisa do outro, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, eu sempre falo que quando você decide ajudar outra pessoa, é uma escolha sua. Você tem que escolher se você quer ser uma pessoa diferente, se você quer ajudar. Porque não é só você ajudar financeiramente. Muitas vezes é uma palavra, é um abraço, é você estar ali, para a pessoa saber que se ela precisar, você está ali. Entendeu? Então, assim, tudo na nossa vida são escolhas.
E como eu falei, passei por muita coisa, mas eu escolhi que eu não iria me afundar e que eu sabia que eu poderia fazer um diferencial. E esse é o meu propósito, é fazer um diferencial, é transformar vidas, é fazer com que as pessoas não sofram tanto, porque dificuldade a gente vai ter. Sim, é bem aquele filme, né? A corrente do bem. É, exatamente. Um vai ajudando o outro, Exatamente. que vai ajudando o outro. E a gente sabe, né, que o Instituto Souza Araújo, ele auxilia as associações e instituições que estão cadastradas na prefeitura, né? Sim. Como que funciona isso? Quais são também essas instituições, essas associações que o Instituto apoia? Eu busco sempre as instituições e associações que elas estejam ligadas aqui com o nosso projeto. Então, que estejam algo que faça que esteja dentro dos nossos projetos aqui. Aí eles se cadastram, estando tudo regularizado. Por quê? Porque eu quero também que nós precisamos de patrocinadores, né? Hoje o Instituto ainda não tem, assim, muitos anos de muito tempo. Então, assim, a gente não tem um caixa que recheado para que a gente consiga fazer tudo. A gente precisa de patrocinadores. E eu quero que quando os patrocinadores e parceiros eles venham participar dos projetos do Instituto, eles saibam que para onde está sendo direcionado o dinheiro dele são associações que estão legalizadas, que está tudo regularizado, que está cadastrado na prefeitura, que realmente tem uma sede, que tem um local, porque eles ficam mais seguros. Hoje é difícil, como o Instituto é novo, fica difícil eu falar assim, não, vou ajudar tal lugar, mas tal lugar é o quê? Faz o quê? As pessoas ficam com medo. Mesmo você querendo ajudar, muitas pessoas ainda sentem essa dificuldade. Então, por isso que eu prezo muito por essa parte da prefeitura tá tudo legalizado. Perfeito. E como que é feito o cadastro das instituições? É feito pela página do Instituto, que é na @Instituto Souza Araújo no Instagram. Na nossa bio tem um formulário onde as associações, instituições podem entrar lá, fazer todo o preenchimento e vai para o nosso banco de dados e a gente pega todo esse formulário, a gente lê, vê o que essa associação faz, a gente marca uma visita, liga lá, marca uma visita, vai conhecer pessoalmente, porque eu faço questão disso, para que eu vá conhecer, geralmente sou eu mesmo que vou conhecer pessoalmente, para que a gente saiba realmente o que está acontecendo, o que eles precisam, porque às vezes eles querem participar, mas aí eles não explicam lá no formulário o que eles precisam, às vezes é de alimento, às vezes de produto de higiene pessoal, fralda, ou lenço, ou algo assim. Então, o que a gente conseguir, a gente monta ações para poder ajudar. Perfeito. E as pessoas físicas, elas podem participar do projeto? Como que elas podem participar? Ser voluntária ou alguém que tem interesse em algum tipo de doação? Vocês não ajudam pessoas físicas, né? Não, a gente não ajuda. A gente são pessoas, precisa ser associações e instituições mesmo. Pessoas físicas, fica difícil para a gente ajudar, porque levaria muito, a gente não alcançaria tantas pessoas. Entendeu? Então fica mais complicado. As pessoas físicas que quiserem ajudar, eles podem doar algum valor para o Instituto. A gente tem o Pix, pode estar ajudando também, né? Entra em contato, fala que quer ajudar. Se quiser ser voluntário, a gente explica como pode ser voluntário, quais os nossos eventos que a gente precisa de voluntário, o que você precisaria fazer, e a gente faz uma inscrição, faz um cadastro, tudo certinho, para que você esteja lá cadastrado. Tendo uma ação que eu vou precisar de voluntário, a gente entra em contato com a pessoa, falando se ela se interessa de vir naquele dia que a gente tem o evento. Perfeito. Eu vou pedir então para a produção deixar aqui o Pix, né? E também o site e qual que é o Instagram para as pessoas entrarem em contato para ter acesso às informações do Instituto Souza Araújo. O Instituto ele é conhecido também pelos eventos, né? Principalmente pela feijoada. Sim. Que acontece. Foram quantas edições até agora? Esse ano foi a nossa terceira edição. Terceira edição. E a gente cresceu bastante. E como que começou essa ideia e quais são os planos também para as outras edições? Será que a gente pode ter um spoiler aí? Será que a Suzeli deixa? Olha, tá vendo? Já fica me olhando ali, não, né? A feijoada começou, como eu falei, o meu marido ele perdeu a mãe dele com câncer, então foi algo que a gente montou esse evento baseado na história de vida dele. E a feijoada começou, nossa primeira edição, a gente doou o valor para o GAPC aqui de São José dos Campos. Deu poucas pessoas, deu 200 e poucas pessoas. Mas a gente já ficou muito feliz, porque foi o nosso início. Em 3 meses a gente montou essa feijoada e conseguimos realizá-la. O segundo ano
já conseguimos mais patrocinadores e pessoas para participar. Foi 300 e poucas pessoas. E esse ano a gente foi por 548 pessoas. Então, assim, a gente está aumentando, estou muito feliz, porque a gente está alcançando mais pessoas. Outras falam, eu fui outro ano, vamos lá. Então, as pessoas já ficam se programando. E agora, um spoiler que eu posso dar, assim, a feijoada, todo ano ela terá um tema. Né, como esse ano o tema dela foi borboleta, que vai muito de encontro aqui ao podcast, que chama a transformação. É exatamente o paciente, quando ele está passando por o tratamento, esse sofrimento, a gente fala que é como se estivesse no casulo. E quando ela consegue vencer o câncer, ela virou a borboleta e é a transformação da vida dela, porque são fases dali, né? Quando ela consegue se curar do câncer, ela se transforma não só de cura, né, mas mentalmente e espiritualmente, porque ela vê uma nova perspectiva de vida para ela, então ela enxerga tudo diferente. Então, a borboleta foi esse ano, e o ano que vem aí o tema já tá aí guardadinho, já estamos se programando, porque é que nem carnaval, terminou uma, a gente já começa a se programar. Dentro do Instituto, quais as ações ou qual ação, eu sei que são muitas, mas qual que mais te marcou? Dentro do Instituto, nossa, a feijoada me marca muito, porque é algo assim que é um dos maiores projetos, então a gente acaba se dedicando muito tempo. Mas, assim, uma das ações que ganhou todo o meu coração foi no dia que a gente conseguiu fazer o dia de lazer para o Azim. Que a gente levou as crianças com Down lá na Arena Sunset, e muitos deles se emocionavam quando chegaram lá, que viram, quando pisaram na areia, choravam, e eu fiquei nervosa, eu falei, e agora, o que será que eles estão chorando? E aí o Thiago, né, que coordena o Azim, ele falou assim, não, ele tá emocionado porque ele nunca pisou numa areia de praia. Então, assim, você conseguir, numa coisa simples, você conseguir trazer algo de felicidade para a criança, né? Genuíno, né? Genuíno, porque, assim, ele se emocionou por estar pisando na areia, e tem hora que você não dá valor para isso. Porque a gente, na correria do dia a dia, a gente não dá valor para certas coisas. E para eles, um detalhe é importante. Então, tá ali, eles brincaram, jogaram bola, tinha um buffet parceiro com a gente, o Fernando Fabiano tocou várias músicas, e eles são muito apaixonados, e eles pedem música, toca tal coisa, é sofrência, eles adoram. Então, você vê que o mínimo que você acha, você fala assim, eu tô fazendo pouco, mas para eles é muito. Então, por isso que eu falo, nunca deixar de ajudar, por mais que você ache que é pouco, mas às vezes só o seu tempo que você tá se doando, como muitos lá, faz toda a diferença. A Univap levou os alunos de fisioterapia para poder brincar com as criançadas, e eles se divertiram. Acho que foi um dia diferente na vida deles, então traz uma lembrança afetiva muito boa para a vida. Sim. Você estava me contando, né, dos bastidores de uma ação também que teve, foi esse ano, né, da Páscoa? Sim. Que você disse, conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência. Esse ano a gente fez a doação de ovos de Páscoa. Ano passado a gente fez uma quantidade menor. Esse ano a gente conseguiu ajudar, doar para 3 locais, né? Então foi para Ágape, para Azim e pro BenTV. Então a gente conseguiu levar. E é muito engraçado porque, assim, como eu falei, às vezes você acha que é muito pouco. Mas quando você chega lá, as criançadas, elas fazem uma festa, porque como ela falou assim, o pessoal do BenTV falou, obrigado por vocês terem nos escolhido, porque esse ano a gente não ia conseguir dar nada para eles. Então, quando eles viram os ovos, eles fazem uma alegria. Gente, parece que eles, tá vendo a melhor coisa do mundo. E isso não tem dinheiro que pague. Você conseguir colocar um sorriso no rosto daquelas crianças, porque já passam muita dificuldade. Muitas, além da dificuldade financeira, às vezes tem dificuldade de locomoção, de tudo. Então, você trazer um sorriso para aquelas crianças é o recarregar de energia. Você até me contou que você estava entregando os ovos para as criancinhas, elas começaram a formar uma fila. Foi. A gente estava lá na Azim, para as crianças de Down, e aí eu entregava os ovos, e a gente entregando, que eles estavam tendo uma aula de dança, então eles pararam, e pra gente fazer a entrega dos ovos. E aí eu entregando, vinha um, eu entregava, e eu vi que eles formando uma fila aqui. Eu comecei a ficar desesperada, eu falei assim, eles estão odiando, eu acho que eles não estão gostando, ou então eles estão na fila de novo pra pegar outro, eu não sei. Eu falei, e agora? E eu sem saber o que fazer.
Porque é por isso que eu falo, você sair da sua zona de conforto. E eu não sabia o que fazer, eu perguntei, falei, mas o que é que tá acontecendo que eles estão aqui? Porque eles ficavam me olhando, e eu falei, e agora, o que eu faço? Aí ele falou, não, eles estão te esperando para te dar um abraço, para agradecer, porque você tá doando o ovo para ele. E aí aquilo eu falei, gente, olha para você ver o carinho que eles têm. Porque muitos pegavam e podia sair, né? E tá tudo bem. Mas não, eles esperavam, porque eles acreditam que do mesmo jeito que eu tava ali, eles também queriam se doar de alguma forma para mim. Então eles abraçam, eles beijam e tiram foto e contam história. E quando você vê, o tempo passou, você nem viu. Então, por isso que eu falo assim, às vezes, é você doar o seu tempo, é você sair dessa loucura do dia a dia, que trabalho, todo mundo precisa trabalhar, né? Vamos combinar que a gente precisa trabalhar também. Mas você tirar um tempo, vai visitar esses locais, que vocês vão ver como você sai de lá transformado. Não custa nada, Não custa nada, só o seu tempo, que é o que a gente tem mais valioso na nossa vida. O tempo, ele não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro que pague. O que você dedica do seu tempo, ele é transformador na sua vida. Então, quando você dedica o seu tempo a outra pessoa para você ir lá, sentar, brincar e tirar foto, você não tem quanto... Teve vezes que eu saí de lá com o rosto doendo, de tanto rir, porque aí eles contam história, aí tem casal de namorados, e aí eles vão contar, eles são muito apaixonados. Então, assim, é algo que realmente muda a sua vida. Você começa a ver, você fala assim, eu não tenho problema. Né? Calma então que vai chegar muita história boa. Vai, bastante. Bastante. E tá vendo que é isso, né? É o som da transformação. A gente tá aqui conversando, fazendo esse podcast, mas através dessa mensagem, né? Desse bate-papo que você vai fazer também com outras pessoas, com histórias também de motivação, vão transformar vidas também, né? Certeza. Isso que impacta também outras... Não é só, às vezes, uma ação ali, às vezes é só até o tempo de escutar, né? Eu acho isso muito bonito. E é legal que você conta que você também participa dessas ações, né? Você vai e põe a mão na massa. Todas. Eu faço questão. Não é só para uma foto. Não. E eu falo isso até para os nossos patrocinadores. Eu não quero que vocês sejam apenas alguém que investiu um valor aqui dentro. Eu quero que vocês vá no local. Tem ações? Vamos lá. Vamos entregar tal coisa. Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Porque eu quero que eles participem. Não é só você dar o dinheiro, porque fica uma coisa muito fria, e não é esse o objetivo do Instituto. Eu quero transformar as pessoas. Então, você tá lá, você pode doar um valor, mas você pode ir lá participar. Você pode fazer a entrega dos ovos, né? O Fernando Fabiano foi fazer a entrega dos ovos com a gente lá na Ágape, e tocou violão, e quase que a gente não consegue sair de lá, porque as criançadas queriam mais música, e quase que a gente não sai de lá. Mas por quê? Porque eles doaram o tempo deles, né? E eu gosto de ir, pessoalmente, eu acho que de todos os eventos, se tiver durante o ano inteiro que eu não fui, foi porque tinha algo marcado que eu não conseguia remarcar, porque eu faço questão de ir, e tudo que a gente faz eu faço questão de escolher cada detalhe. Então a feijoada, quem for numa feijoada, que é o nosso evento maior, até a cor da toalha foi eu que escolhi. Então, eu faço questão de escolher tudo. As meninas quase surtam comigo, porque elas falam, fica sentada aí, fica curtindo. E eu não consigo, porque eu quero que tudo dê certo. Né? Eu quero que as pessoas que acreditaram no Instituto, que elas vejam que realmente o que está acontecendo, para que está servindo, né? Não é só uma festa para falar, é uma festa muito bonita, ela é linda. Porque eu faço para que seja perfeita. Mas não é só isso. Não é o objetivo ter uma festa. É para mostrar o que você pode fazer quando você está unido, né? Quando você traz mais pessoas. Então, eu faço questão de participar mesmo. E amo. E vamos puxar então esse gancho para as pessoas que estão ouvindo e querem patrocinar. Como que faz? Qual que é o processo? Para patrocinar, a gente tem a opção, tem alguns eventos, tipo a feijoada, que a pessoa pode patrocinar somente a feijoada, e tem a opção da pessoa patrocinar todos os projetos do Instituto. Então, caso ela queira participar, aí todos os projetos, a marca dela vai ser divulgada durante o ano inteiro, em todos os projetos, tá? Em todas as ações que a gente fizer, a gente consegue fazer. O que a gente não consegue é fazer essa marca aparecer quando eu patrocino outro evento. Aí eu não consigo. Mas
ela pode patrocinar todos os projetos entrando na página do Instituto, tem um formulário, pode chamar no direct e tem um WhatsApp. O WhatsApp ele acaba sendo mais rápido, né? Porque é tudo muito mais dinâmico, pode estar mandando lá, tenho tal empresa, eu gostaria de patrocinar, eu gostaria de ser um voluntário e a gente vai estar respondendo. Aí eu explico todo, a gente marca uma reunião, eu faço toda a apresentação do Instituto e ele vê o que melhor se encaixa. Legal. E por falar, né, do Instituto, nós temos 6 projetos. Vamos falar um pouquinho de cada um? Bora. Bora lá? Eu tenho aqui a minha colinha que vocês deixaram comigo. Unidos pela Cura do Câncer. Então, Unidos pela Cura do Câncer, esse projeto que é da Feijoada Construindo o Amanhã, ele é voltado especialmente para pacientes oncológicos, onde a gente escolhe associações e instituições que ele atende, não só particular, mas pelo SUS. Esse é um dos critérios, que ele atenda pacientes pelo SUS também e que atenda a região. Então, como eu falei, não só Vale do Paraíba, mas pode ser São Paulo, a Grande São Paulo, aonde tiver que a gente patrocinar, escolher essa associação, né, para que a gente faça essa doação de valores, ela pode estar participando. Perfeito. Aí a gente tem aqui também Boa Saúde e Bem-Estar. Isso. Esse é um projeto voltado para a parte de incentivo a esportes. A gente traz palestras, a gente fez uma palestra com uma dermatologista e uma nutricionista, onde ela fala sobre a saúde da pele, saúde do corpo. A gente vai trazer também pessoas para estar falando sobre essa parte de saúde emocional, que isso é muito importante, né? Para mim, é muito importante. E o que mais que eu posso colocar aqui? Então, toda essa parte, assim, de incentivo ao esporte, caminhada, a gente participa de caminhada do idoso, que é caminhada, às vezes, para autista, o que o pessoal faz, a gente participa. Então, alguns projetos a gente consegue entrar de patrocínio, de parcerias, e outros são nossos mesmo. Legal. Aí tem o projeto Ajudando a Salvar o Planeta. Esse é um projeto que ele está em desenvolvimento, a gente tem algumas pequenas ações dentro desse projeto, mas ele está em desenvolvimento, porque eu estou buscando, já estou conversando com algumas pessoas, porque eu quero um projeto mais impactante para a gente, de alguma forma, estar ajudando e exatamente voltado para o ESG. Então, dentro desse projeto, a gente tem doações de mudas, de semente, incentivo a plantio, já estou buscando algumas áreas onde a gente pode plantar algumas árvores e trazer esses patrocinadores para participar desse dia. Legal. Então, esse é um projeto que ele está em desenvolvimento, mas ele já tem algumas ações. Que legal. Temos outro projeto aqui, o Conhecimento Liberta. Esse Conhecimento que Liberta, como eu falei, ele tem meu coração todinho, porque essa parte de incentivo de você estudar, de você se transformar, de você cuidar principalmente da mente. Então aqui eu trago pessoas, eu posso trazer uma empresária, como eu trouxe a doutora Érica Belon, para ela estar falando com empresários, incentivando como você fazer uma boa contratação, como você entender o perfil comportamental do seu colaborador para que você consiga encaixar ele num setor correto. Porque às vezes você tem um bom colaborador que você quer colocar ele em algo que não é do perfil dele. E você falar assim, esse funcionário não é bom. Não é que ele não é bom, é porque ele está no local errado. Então, quando você entende o perfil comportamental de cada um, você consegue encaixar ele perfeitamente aonde ele vai dar mais retorno, sabe? Vai ter mais satisfação, vai ser mais feliz. E também trago pessoas para falar sobre vendas, para incentivar sobre vendas, como você vender o seu produto. Trago pessoas para falar sobre a saúde emocional. A gente tem o projeto aqui dentro do Setembro Amarelo, onde a gente trouxe uma psicóloga e hipnoterapeuta, que ela é da escola da Omni, que é a maior escola de hipnoterapia do Brasil, que é do Maico Arruda até, inclusive. Então, ela fez a nossa palestra, deu 200 e poucas pessoas, a gente fez no Senai em Jacareí, um evento totalmente gratuito. Muitas vezes os nossos eventos são totalmente gratuitos, exatamente para que a gente consiga trazer mais pessoas para ter esse tipo de conhecimento. Então, toda essa parte de incentivo a você estudar, a procurar algo melhor, a você ter conhecimento, saber como você trabalhar no seu negócio, com o seu produto, sabe? Incentivar os empreendedores, incentivar as mulheres no mercado de trabalho. Então, todos eles entram nesse projeto. E é muito legal porque você pode falar melhor do que eu, mas você é gestora, sim, escritora, né? Isso é um assunto para o próximo podcast, né? Mas você tem todas essas habilidades, você teve que trabalhar muito essa questão emocional pelas coisas que você também passou na sua vida. Então, eu acho que é um projeto aí também que é queridinho. Muito. Todos são, né? Por isso que eu falei, sempre tem um coração da gente aqui. Em cada um a gente coloca algo que você vê assim, é da essência, né? É da nossa essência, tanto minha como do meu marido, é da nossa essência isso. Então, a gente faz com muito prazer. Temos outro projeto aqui que é o Abraço com Esperança. Isso. Esse é um projeto onde a gente faz...
esse é um projeto onde a gente faz arrecadação de produtos de higiene pessoal, de cestas básicas, de doação de lenço, de doações de brinquedos, doações de leite em pó. Então, algo que as pessoas estejam precisando, as associações estejam precisando, a gente faz ações e arrecada. Tanto que dentro da nossa construtora, a gente tem a nossa confraternização e a gente pede para os funcionários que quiserem participar levar 1 quilo de alimento. Então, todos os anos eles levam esse quilo de alimento e em janeiro a gente consegue fazer uma ação entregando cesta básica, fazendo doações para os locais onde precisam. Que legal. E o último, que é sobre inclusão e apoio para a diversidade funcional, rumo à igualdade. Esse rumo à igualdade tem também o nosso carinho, exatamente por isso, onde a gente trabalha com essa parte de fazer ações para ajudar as crianças com Down, criança com autismo, cadeirantes. Então, são partes de PCDs em geral. Então, a gente tem algumas ações, inclusive foi essa da Zin, que a gente levou as crianças lá para um dia diferente. A gente fez doação de ovos de Páscoa também. Vamos fazer uma ação agora, no final agora em dezembro, a gente vai fazer a gente fez uma árvore virtual, né, para as pessoas que querem participar, para fazer doação de brinquedos e um kit para a gente poder levar para orfanatos. Então, essa parte a gente quer ajudar essas pessoas e a gente faz essas ações e tem o nosso carinho eterno, porque assim, esse é um dos projetos que eu mais estou aprendendo. Que legal. Sabe? É um desafiador para mim, mas eu estou aprendendo muito. Legal. E tem uma novidade, né, que eu fiquei sabendo, que agora o Instituto ele terá uma sede. Isso. Já pode falar onde que é? Será em Jacareí, né? Vamos lá, contando os spoilers da vida. Será em Jacareí, mais ou menos lá para junho, julho, ela já vai estar pronta. A gente está fazendo um local, porque hoje eu acabo atendendo dentro da empresa mesmo, né? A gente marca as reuniões, que a gente tem sala de reuniões, eu marco reuniões, mas a gente quer um local do Instituto. Então, eu estou criando, já está construído aí, já está em fase quase final, né? Mas tem toda essa parte de detalhes, de projetista está fazendo um projeto legal lá para dentro do espaço para mim, onde eu vou poder receber essas pessoas que querem saber mais do Instituto. Então, a gente vai ter a nossa sede mais ou menos em julho, ela vai estar pronta, a gente vai postar na nossa rede social, e quem quiser ir lá, pode ir lá tomar um café, conhecer o Instituto, porque eu adoro um cafezinho. Legal, já fica o convite então para todo mundo que está ouvindo a gente. Sim. Ano que vem tem muita novidade. Bastante. Né? Continue também acompanhando o podcast. Por favor. Porque isso é muito importante. Janaína, a gente está chegando ao fim. Eu quero deixar aqui esse espaço para você fazer suas considerações finais aqui para o pessoal que está escutando a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, de poder contar um pouco da minha história. A gente acaba contando a história de muitas pessoas e vai deixando, né? Então, assim, tô muito feliz de conseguir. Desculpa aí ter me emocionado, porque a gente que é mãe já viu, né? Mexe no coração. Mas eu tô muito feliz e acredito que esse podcast, ele não só como nome, mas ele realmente vai transformar vidas. Porque as pessoas que vão vir aqui, que vão estar passando aqui nesse podcast, ele vai trazer um aprendizado para a vida de quem vai estar ouvindo. E não deixe de acompanhar, gente. Acompanhe aqui que vocês vão ter muita novidade. Exatamente. Janaína, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, de estrear, né, esse projeto com vocês. Agora vocês vão ficar com a Janaína nos próximos episódios. Ela que vai comandar, vai trazer pessoas maravilhosas. Vocês que tiverem interesse, né, em contar a sua história, em participar aqui do podcast, só entrar em contato, porque é o som da transformação, né? Exatamente. Estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigado, viu, pessoal? A gente termina por aqui. Não deixe de acompanhar tudo no Aqui Vale e também na página do Instituto Souza Araújo.